Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre a química orgânica, mais especificamente sobre os compostos bioquímicos, ou seja, os compostos encontrados em seres vivos que têm característica orgânica, ou seja, a maioria dos compostos. Então, vamos lá. Primeiro, falando aqui sobre os glicídios. Então, glicídios, popularmente, aí a gente conhece como carboidratos, né? Então, eles fazem parte de uma fatia bem gorda aí da nossa dieta, né? Então, eles são açúcares, desde os mais comuns até os mais complexos, como o amido e a celulose, né? Então, os glicídios, eles vão possuir, em geral, dois tipos, né? Os que são função mista poliálcool-aldeído, né? Então, como, por exemplo, a glicose aqui, ó, que é formada por várias hidroxilas ligadas a carbonos sp3, então vários grupos álcool aqui, né? Hidroxilas alcoólicas, e aqui a gente tem uma carbonila de aldeído, né? Então é um poliálcool aldeído a glicose. Já a frutose, ela vai ser um poliálcool cetona, né? Então ela vai ter várias hidroxilas ligadas a carbono sp3 e vai ter a carbonila aqui em um carbono secundário, que é a característica de cetona. Beleza? E aí, os glicídios vão ser esses compostos aí que, naturalmente, ou depois de sofrerem hidrólise, vão resultar em um poliálcool aldeído ou uma poliálcool cetona. Beleza? Então, os glicídios aí, eles funcionam para a gente como reservatórios, né? Armazenando energia, que vai ser utilizada no metabolismo aí dos seres vivos pelo processo da respiração aeróbica, né? Então, a maior parte dessa energia dos glicídios vai ser utilizada para a produção do ATP, né? O trifosfato de adenosina, que é o mais importante reservatório de energia dos seres vivos. Então, mesmo as plantas ali, elas vão ter os seus açúcares, né? Vão ter os seus glicídios para utilizar essa energia desses glicídios na hora de fazer a fotossíntese e produzir o ATP e a energia necessária para poder viver. Em relação aos sacarídeos, né? Então, a gente tem lá os monossacarídeos. Então, em relação aos tipos de carboidratos, né? A gente vai ter lá as aldoses e as cetoses, né? Como a gente mostrou bem lá, né? A aldose é como a glicose aqui, que possui o aldeído como grupo funcional, além do poliálcool, né? E as cetoses vão ser as que possuem a cetona, além das várias hidroxilas alcoólicas pela molécula, né? Então, a frutose é uma cetose e a glicose é uma aldose. Vão ser incolores, sólidos cristalinos insolúveis em água, solúveis em água e insolúveis em solventes apolares. Então, perceba que a presença de vários grupos de hidroxila aqui polariza bastante a molécula, né? Então, a molécula aqui é toda polar. Se ela é toda polar, ela não vai gostar de interagir com solvente apolar e vai ser bem solúvel em água. Beleza? Por isso que quando a gente dissolve lá a sacarose, por exemplo, como ela também é um carboidrato, né? Ela vai se dissolver bem em água, vai formar uma mistura homogênea. E é devido à presença desses vários grupos de hidroxila e também do grupo carbonila de aldeído ou carbonila de cetona. Beleza? Então, esses monossacarídeos aqui, como a frutose e a glicose, não vão gerar carboidratos mais simples por hidrólise. Isso pode acontecer com outros carboidratos maiores que aí possam se dividir em uns menores. Então, os oligosacarídeos, né? Então, primeiro, oligosacarídeos, oligo que significa pouco, né? Então, eles vão ser glicídios ali formados pela junção pela junção dos monossacarídeos, então fazendo uma reação de polimerização, né? Nesse caso aqui é uma reação de desidratação, então é uma polimerização por condensação, como a gente viu lá no vídeo passado, né? Então, juntou aqui, ó, os dois monossacarídeos, galactose e glicose. E aí, pela ligação glicosídica aqui, formada pela desidratação, né? Então, o OH
de uma se liga com H da hidroxila da outra, e aí esse oxigênio que sobrou aqui vai se ligar com o carbono que perdeu a hidroxila para a formação da ligação glicosídica, né? Então, aqui, como a gente tem poucos monossacarídeos ligados, a gente chama de um oligosacarídeo, né? Um glicídio classificado aí nessa classe, né? Já a celulose, ela vai ser um polissacarídeo, porque ela vai ser um polímero gigantão mesmo, né? Então, ela vai ser formada pela junção ali de várias moléculas de glicose. Então, vários monômeros de glicose ligados ali um atrás do outro vão formar um polímero, a celulose, um polissacarídeo natural, está presente lá em todas as plantas, vai dar aquela cor verde para elas. Beleza? Então, existem polímeros naturais, como eu já tinha falado lá na aula passada, as proteínas são polímeros naturais, a celulose aqui também é um polissacarídeo, é um polímero natural também. Aqui a gente tem outro polímero natural, né, outro polissacarídeo que está muito presente na nossa dieta, que é o amido, né? Vai ser uma substância com bastante capacidade de armazenamento energético, né? Por isso ela é bem calórica. Então, para quem deseja emagrecer, é ideal diminuir a quantidade de amido na sua dieta, porque ele vai armazenar muita energia e, consequentemente, ele vai causar o aumento do peso, beleza? Aí aqui a gente vê os monômeros, né, se ligando para a formação da estrutura do amido. Beleza? Então, esses são os glicídios aí classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Aí a gente também vai ter os lipídios, né? Os lipídios nada mais são do que gorduras, né? Então, eles vão ter capacidade de armazenamento de 9 quilocalorias por grama de molécula. Então, é bastante quilocalorias, então são substâncias bastante calóricas, substâncias que vão engordar bastante, né? Vão ser classificados como simples ou complexos, né? Então, os lipídios simples vão ser aqueles ácidos, ésteres de ácidos graxos, né, compostos apenas por C, H e O. Então, lembra da reação lá que a gente fez na transesterificação, que era para a fabricação do biodiesel, né? Colocava lá um éster de ácido graxo, reagindo ele com uma base, né? Então, colocava lá o glicerídeo, reagia ele com uma base forte, e aí ele formava 3 sais orgânicos iguais, né? Todos eles ligados aqui pela junção do triglicerídeo, né? Dos 3 carbonos aqui que juntam a molécula toda, né? E aí a gente formava, a saponificação formava lá os sabões, né? Através dessa reação do triglicerídeo com a base forte. Perdão, não é a do biodiesel, não. A do biodiesel é outra reação. Mas a reação de saponificação era dos triglicerídeos, né? Reagindo com a base forte, formando 3 sais orgânicos lá. Aqui a gente vai ter a formação deles, né? Então, como é uma reação de esterificação, ácido graxo reagindo com álcool. Aqui, no caso, o álcool é a glicerina. Uma glicerina ela vai ter 3 grupos de hidroxila, então ela pode reagir com 3 moléculas de ácido graxo, vai juntar e aí vai gerar a formação do triglicerídeo. Nesse caso aqui, se o R for só composto por carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ser um triglicerídeo simples, né? O lipídio simples, né? Aí o lipídio complexo vai ter outro grupo funcional de nitrogênio ou de fósforo, como é o exemplo que eu trago aqui do plasmalogênio, né? Então ele apresenta lá o grupo fosfato aqui, também apresenta o grupo amina. Então, sendo assim, ele vai ser considerado um lipídio composto, né? Pela presença desses outros grupos aí. Então, se só tiver CHO, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, é um lipídio simples. Se tiver fósforo ou nitrogênio, ou os dois juntos, aí ele vai ser um lipídio composto. Os cerídeos. Então, os cerídeos eles vão ser formados por álcoois maiores que o glicerol, né? Então, álcoois de cadeia bem comprida, né? Sua principal função vai ser a impermeabilização, né? Evitando a perda de água em superfícies sujeitas à desidratação. Então, eles vão ser moléculas de características mais apolar, né? Se eles vão tentar impermeabilizar, eles não vão reagir bem com a água, né? Então, vão ser hidrofóbicos.
e aí eles espantam a água e possibilitam, então, a proteção ali de uma superfície para a infiltração de água, né? Por exemplo, ali a cera que as abelhas produzem, né? Para fazer lá o seu ninho, vai ser com o objetivo de não permitir a infiltração de água ali para atrapalhar a convivência delas, né? E o mel que elas estão produzindo também. Então, é um tipo de cerídeo, né? A cera que a gente tem no ouvido também, né? Vai servir como uma proteção ali, inclusive para impactos de ondas sonoras muito altas, né? Não danificarem o nosso tímpano, e também em relação à entrada de água ou alguma outra substância que possa entrar em contato com nossos ouvidos, né? Carotenoides. Então, os carotenoides eles vão ser a segunda classe de pigmentos mais importante no processo de fotossíntese, né? E a maior fonte deles vai ser encontrada nas plantas, né? Então, como eles são pigmentos, né, vão ser responsáveis pela coloração, por exemplo, da laranja, né? Ela vai ter o carotenoide específico, maracujá também, abóbora, tomate, essas moléculas de cores vermelha, né, para o tomate, ali, laranja para abóbora, amarela para o maracujá, laranja para laranja também, vão ser características de cada fruta, né? Então, cada uma vai ter uma molécula específica. Também vão estar presentes na coloração de alguns animais, como caranguejos, camarões, flamingos e guarás, que adquirem essa coloração através da alimentação. Na fotossíntese, ela vai ter a função de pigmentos que vão absorver a luz e protegem a clorofila contra a oxidação com o excesso de luz, né? Então, se a clorofila se oxidar, a planta vai perder aquela cor verde, né? Característica da clorofila, né? E aí, a beta-criptoxantina, que é um exemplo de carotenoide, vai poder fazer a absorção da luz aí presente e impedir que a clorofila se oxide, né? E daí dificulte o processo de fotossíntese, né? Que funciona através da absorção da luz do sol, né? A beta-criptoxantina, ela está presente também muito no araçá, né? Não sei se vocês já ouviram falar do araçá. É uma frutinha que parece uma goiabinha pequenininha e ela é muito boa para a nossa saúde. A beta-criptoxantina está presente nessa fruta e ela vai ser uma substância que, ao ser metabolizada lá dentro do nosso organismo, ela vai se transformar na vitamina A. Então, a vitamina A vai ser muito importante na nossa nutrição, justamente porque ela aumenta ali a capacidade de visão da pessoa, né? Ela previne problemas oftalmológicos, né? Que são causados ali muitas vezes pela má interpretação ali dos raios de luz que chegam ao à nossa retina, e justamente a beta-criptoxantina, como ela tem essa capacidade de não deixar a célula se oxidar, ela se oxida no lugar da célula, então essa é uma característica muito interessante para prevenir ali a ocorrência de problemas oftalmológicos. Ela também vai auxiliar ali na calcificação dos nossos ossos, né? Então ela é importante também para a prevenção da osteoporose. Então, pessoal, se tem araçá aí perto da sua casa, pegue araçá e coma, que vai fazer muito bem para você. Os esteroides, então, a gente ouve muito falar nos casos de doping, né? Então, eles vão ser hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal ou pelas gônadas, sendo responsáveis por diversas funções no organismo, incluindo controle metabólico e características sexuais, né? Então, o metabolismo da pessoa e as características sexuais dela vão ser controlados pelos hormônios, né? Até, muitas vezes, o temperamento da pessoa está ligado à atividade hormonal que está ocorrendo dentro dela, né? Então, esteroides sintéticos, derivados da testosterona, vão ser muito utilizados na clínica médica, né, e na medicina esportiva, então são chamados de anabólicos androgênicos. Então, anabólico seria de anabolizante, né? Androgênico seria para caminhar para a androgenia, que seria pouca diferenciação entre características de corpo masculino e corpo feminino, né? Então, o corpo andrógeno seria aquele corpo que ele vai ser meio híbrido, né? Ele vai ter característica tanto masculina quanto feminina, né?
Não, logicamente, do órgão genital, né? Esse não tem como ser mudado, mas outras características que a pessoa tem, como pelos, né? Como, por exemplo, a voz pode ser alterada pelo consumo aí desses anabólicos androgênicos, né? Dependendo dos grupos funcionais que se ligam na estrutura base dos asteroides, né, dos esteroides, a molécula vai ter funções diferentes no organismo. Então, esses grupos podem ser diversos, mas os mais comuns são álcoois, ésteres, cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol e seus derivados, como os hormônios sexuais feminino, o estradiol, e o masculino, que é a testosterona. Então, aqui a gente tem exemplos de hormônios, o estradiol, que é o hormônio feminino, então perceba que ele tem a função fenol, tem a função álcool, né? Que a testosterona ele vai ter a função cetona e a função álcool também. Olha a progesterona lá também, muito presente no nosso metabolismo. Tá? Tem cetona, né? Duas cetonas aqui como grupo funcional. Cortisol tem cetona e álcool, né? Aldosterona também, cetonas. Aqui tem um aldeído, aqui tem outra cetona, e aqui tem dois álcoois, né? Aqui a gente tem álcoois, né, na vitamina D3, e o colesterol, ele vai ter também presença de nitrogênio. Vamos dar um zoom nessa imagem aqui para a gente ver melhor o colesterol, né? Então, ó, o colesterol lá. Não, o colesterol só não vai ter nitrogênio, não. Era o H que eu estava confundindo. Vai ter a presença só do grupo álcool mesmo na sua composição, o resto só carbono e hidrogênio. Beleza, pessoal? Perceba que o colesterol já é uma molécula um pouquinho maior, já dá mais trabalho para a gente conseguir enxergar devido à quantidade de carbonos presentes nele, né? Então, se ele é uma molécula grande, vai ser difícil de ser metabolizada, por isso, né, o colesterol ruim é tão nocivo aí para a nossa saúde, porque para ele ser quebrado, né, e desobstruir, por exemplo, ali as nossas veias, né, ele vai dar trabalho, devido a essa alta estabilidade e tamanho grande também. Aminoácidos. Então, a gente já falou lá quando conversou sobre aminas e amidas, mas vamos ressaltar novamente, né? Vão ser substâncias orgânicas que apresentam na sua estrutura o grupo amino, né? Então, o grupo NH ou NH2, e também o grupo ácido carboxílico, né? O grupo da carboxila ligada ao hidrogênio, né? Então, eles não estão ligados diretamente, o carbono da carboxila é um e o carbono da amina é outro, né? E aí, o grupo amino sempre vai estar ligado ao carbono número 2 da cadeia. Então, ele é um alfa-aminoácido. Então, aqui a gente teria, como ele está vizinho ao carbono da carboxila, a gente chama ele de alfa-aminoácido. E aí, os aminoácidos, pela ligação peptídica, né, da reação que ocorre entre si, vão formar as proteínas, né? Então, por exemplo, aqui um dipeptídeo formado pela reação entre a glicina e a alanina, ó. O H da glicina aqui reage com o H do grupo amino aqui da alanina, forma a água, né? E também forma o dipeptídeo aqui que vai causar a formação das nossas proteínas, né? Então as proteínas elas vão ser polipeptídeos, né? Formadas aí por várias ligações peptídicas, né? Resultadas da reação entre o grupo ácido carboxílico de um aminoácido reagindo com o grupo amino do outro. Então aqui a gente tem os principais aminoácidos aí que estão presentes no nosso organismo, né? Aqui a gente tem 3, 6, 12, e aqui no outro slide a gente tem mais os outros 8, né? Então a gente vai ter esses 20 aminoácidos que são chamados de essenciais, são necessários aí para a formação das nossas proteínas e para a nossa sobrevivência, né? A gente precisa consumir alimentos que tenham esses aminoácidos na sua composição para ter a formação de proteínas e o nosso metabolismo funcionar de maneira saudável. Então, como a gente já falou, né, a proteína vai ser uma macromolécula, né, então ela vai ser um polímero, né,
E, tirando a água, ela vai ser o composto mais presente dentro das células, né? Vai estar presente em todo ser vivo, tem as mais variadas funções. Então, ela vai ser um polímero de aminoácidos que pode atuar como enzimas, né, catalisando reações químicas, pode transportar pequenas moléculas ou íons, pode ser motor para auxiliar o movimento de células e tecidos, participa da regulação dos genes também, ativando ou inibindo, então no sistema imunológico, entre outras centenas de funções. Praticamente todas as funções celulares vão precisar de proteínas para a sua intermediação. Então, como a gente falou lá, os aminoácidos reagem entre si, formando então aqui uma estrutura primária, né, que tem a sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica, né, mantida pelas ligações peptídicas que a gente já mostrou, né, e aí também, como ela é uma molécula muito grande, para ocupar menos espaço dentro da célula, né, ela vai se enovelar, né, então ela vai enovelando a sua cadeia polipeptídica, né, e aí através de pontes de hidrogênio entre lá os grupos ácido carboxílico presentes, né? E também os grupos amino também são capazes de fazer ponte de hidrogênio, né? Então vai rolar aí a ligação entre os vários grupos presentes dentro da mesma proteína, né? E aí depois vão ocorrer a estrutura terciária para o enovelamento e ficando um pouco mais complexo, né? E por último, né? A associação de mais de uma cadeia polipeptídica, né, podendo formar ali um tetrâmero, né, por 4 cadeias polipeptídicas enoveladas para sua utilização pelo nosso metabolismo, né. É muito importante, como a gente já falou também lá na aula de isomeria, que os aminoácidos sejam levógeros, né, tem essa estrutura de isomeria óptica que desvia a luz polarizada para a esquerda, né? Para que na hora que ocorra esse enovelamento, essas ligações aqui de hidrogênio estabelecidas entre as cadeias, né? Elas possam ser fortes o suficiente para não se romper e a proteína estar estabilizada para poder ser utilizada no metabolismo e as várias funções ali de comandos que a célula dá para ela possam ser realizadas. Beleza, pessoal? Então, de bioquímica que a gente tem para falar é isso. Finalizamos então aqui nosso conteúdo de química orgânica e aí a gente se vê nas próximas aulas. Forte abraço aí, até mais.